Se tem uma coisa que serve para a edificação da igreja, é o testemunho dos fatos que aconteceram durante os tempos na história da igreja. Sabendo disso, quero falar com vocês sobre um fato bastante conhecido: o martírio de Policarpo. Eu me chamo Bruno e esse é o canal Teologia. E esse é os fatos da história da igreja que você precisa conhecer. O dia estava quente. As autoridades de Ermina procuravam Policarpo, o respeitado bispo da cidade. Elas já haviam levado outros cristãos à morte na arena. Agora, uma multidão exigia a morte do líder. Policarpo saíra da cidade e se escondera na propriedade de alguns amigos no interior. Quando os soldados entraram, ele fugiu para outra propriedade. Embora o idoso bispo não tivesse medo da morte e quisesse permanecer na cidade, seus amigos insistiram que se escondesse, talvez com temor de que sua morte pudesse desmoralizar a igreja. Se esse era o caso, estavam completamente equivocados. Embora tivesse tempo para escapar, Policarpo se recusou a agir assim. Que a vontade de Deus seja feita, ele decidiu. Em vez de fugir, deu as boas-vindas aos seus captores, ofereceu-lhes comida e pediu permissão para passar um momento sozinho em oração. Policarpo orou durante 2 horas. Alguns dos que ali estavam com a finalidade de prendê-lo pareciam arrependidos por prender um homem tão simpático. No caminho de volta a Esmirna, o chefe da guarda tentou argumentar com Policarpo. Que problema há em dizer César é Senhor e acender um incenso? Policarpo calmamente disse que não faria isso. As autoridades romanas desenvolveram a ideia de que o espírito, ou o gênio do imperador César, era divino. A maioria dos romanos, por causa de seu panteão, não tinham problema em prestar culto ao imperador, pois entendiam a situação como questão de lealdade nacional. Porém, os cristãos sabiam que isso era idolatria. Então Policarpo entrou em uma arena cheia de pessoas enfurecidas. O procônsul romano parecia respeitar a idade do bispo. Como Pilatos queria evitar uma cena horrível, se fosse possível, se Policarpo apenas oferecesse um sacrifício, todos poderiam ir para casa. Respeito sua idade, velho homem, implorou o procônsul. Jure pela felicidade de César, mude de ideia. Diga, fora com os ateus. O procônsul obviamente queria que Policarpo salvasse a vida ao separar-se daqueles ateus, os cristãos. Ele, porém, simplesmente olhou para a multidão zombadora, levantou a mão na direção deles e disse: fora com os ateus. O procônsul tentou outra vez. Policarpo, faça o juramento e eu o libertarei. Amaldiçoe Cristo. O bispo se manteve vivo e disse: por 86 anos servi a Cristo e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei, que me salvou? A tradição diz que Policarpo estudou com o apóstolo João. Se isso foi realmente verdade, ele era provavelmente o último elo vivo com a igreja apostólica. Policarpo não fazia exegese de textos do Antigo Testamento, como os estudiosos cristãos posteriores, mas citava os apóstolos e os outros líderes da igreja para exortar os filipenses. Cerca de 1 ano antes do martírio, Policarpo foi a Roma para acertar algumas diferenças quanto à idade da Páscoa com o bispo daquela cidade. Uma história diz que nessa cidade ele debateu com o herege Marcião, a quem chamava o primogênito de Satanás. Disse que diversos seguidores de Marcião se converteram com sua exposição dos ensinos apostólicos. Este era o papel de Policarpo, ser uma testemunha fiel. E ele foi fiel até a morte. Na arena, a argumentação continuava contra o bispo e o procônsul. Em certo momento, Policarpo admoestou seu inquisitor. Se você finge que não sabe quem eu sou, ouça bem, sou um cristão. Se você quer aprender sobre o cristianismo, separe um dia e me conceda uma audiência. O procônsul ameaçou jogá-los às feras. Policarpo disse: pois chame-as. Se isto fosse uma mudança do mal para o bem, eu a consideraria, mas não posso admitir uma mudança do melhor para o pior. Ameaçado pelo fogo, Policarpo reagiu. Seu fogo poderá queimar por 1 hora,
mas depois se extinguirá. Mas o fogo do julgamento por vir é eterno. Por fim, anunciou-se que Policarpo não se retrataria. O povo de Esmirna gritou: "Este é o mestre da Ásia, o pai dos cristãos, o destruidor de nossos deuses, que ensina o povo a não sacrificar e não adorar." O proconsul ordenou que o bispo fosse queimado. Policarpo foi amarrado a uma estaca e o fogo foi ateado. Contudo, de acordo com testemunhas oculares, seu corpo não se consumia. Conforme o relato dessas testemunhas, ele estava lá no meio, não como carne em chamas, mas como um pão sendo assado, ou como o ouro e a prata sendo refinados em uma fornalha. Sentimos o suave aroma, semelhante ao do incenso ou ao de outra especiaria preciosa. Quando um dos executores o perfurou com uma lança, o sangue que jorrou apagou o fogo. Este relato foi repassado às congregações por todo o Império. A Igreja valorizou esses relatos e começou a celebrar a vida e a morte dos seus mártires. À medida que centenas de outros mártires caminhavam fielmente para a morte, muitos foram fortalecidos pelos relatos do testemunho fiel do bispo de Esmirna. E aí, sabia dessa história? Histórias como essas podem mudar a nossa vida, nos inspirar e nos levar a desejar ser cristãos melhores. Espero que tenha sido edificante para você. E se quiser pode deixar nos comentários alguma sugestão, dica ou apenas comentar se esse vídeo te edificou. Não esqueça de deixar o like para o YouTube entender que você gostou do vídeo e compartilhar com seus familiares e amigos. Até mais, meus caros irmãos. Valeu!